Se mentir, não vai para o céu. Sei que ela é bonita, sei que ela é uma pessoa importante, mas nesse momento você não vai ficar conversando com ela. Quem bebeu água, bebeu. Só eu que não bebi ainda, né? Tá chegando ali. Quem tomou café, tomou. Quem foi ao banheiro, já foi. E agora você vai ficar concentrado na palavra do Senhor. E você vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Abre lá, 1 Coríntios, capítulo 12. Eu fui em um culto em que a gente estava comendo chiclete. Aí a irmã chegava, às vezes assim, não pode. Eu estendi a mão assim, me deu o chiclete. A gente abria um saquinho de batatinha, parecia um contrabandista, escondido, com medo da irmã do corredor. E abria, quando a gente estava abrindo, que pegava a batatinha, a irmã chegava do lado e dizia assim: não pode. Você não veio para comer. Você veio para participar, para cultuar o Senhor. Então, momento do culto é momento de você estar sendo alimentado pela palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, você vai deixar aberto a palavra e nós vamos usar e vamos ler alguns textos, alguns versículos. Que essa carta que Paulo, e vou falar sobre a igreja que nós precisamos ser. Nossa preocupação muitas vezes é de frequentar uma igreja que tem muitas coisas e a gente fica preocupado a isso. Se a igreja tem isso, se a igreja tem aquilo, se ela tem um bom som, se ela tem ar-condicionado, se ela tem um local que eu penso para deixar as crianças, ela tem um estacionamento, se ela tem um bom cafezinho na entrada. Então nós pensamos em muitas coisas que a igreja precisa ter. E hoje nós vamos entender não o que nós precisamos ter, mas aquilo que nós precisamos ser. A igreja que eu preciso ser. E Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto. E ele destaca 3 características que a igreja precisa viver. Ela tem que ser. Ela tem que viver dessa maneira. Ela tem que ter unidade, ela tem que ter variedade e ela tem que ter cooperação. E essas 3 coisas que nós precisamos aprender hoje. Mas antes temos que entender o que Paulo fala até chegar a esse momento no capítulo 12. Ele, nos primeiros capítulos, ele alerta a igreja de Corinto que existem divisões internas na igreja. Alguns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Cristo. E Paulo vem relatando as divisões que haviam dentro da igreja. Na sequência, Paulo ele vai dizer no capítulo 5 que essa igreja estava repleta de orgulho e repleta de imoralidade sexual. Era uma igreja pervertida. No capítulo 6 ele diz que haviam contendas entre os crentes. E você deve estar pensando aí na sua mente: eu que pensava que a igreja era problemática nos dias de hoje. Mas desde sempre a igreja sempre passou por dificuldades.
que sempre precisou da graça de Deus para ser aperfeiçoada. No capítulo 7, Paulo relata os problemas que existiam dentro da família, os casamentos que eram problemáticos. No capítulo 8, 9, 10, ele diz que havia falta de compreensão sobre os limites da liberdade cristã, porque nós somos livres, mas nem tudo convém que você faça. Há um limite, até dentro da liberdade em Cristo, nós temos um limite. E no capítulo 11, nós celebramos no domingo passado a ceia do Senhor. E esta igreja, a igreja de Corinto, tinha muitos erros em relação à ceia do Senhor. Depois que Paulo vem passando um pente fino e dando uma geral em todos os erros e todas as falhas que a igreja existia, ele passa a tratar sobre os dons espirituais e a maneira como os membros deveriam tratar uns aos outros. E é exatamente aqui que nós vamos entrar, nessas 3 características que nós como igreja nós precisamos viver. E em primeiro lugar, é a unidade da igreja. E você vai me acompanhar no versículo 12 e 13. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Embora muitos de nós sejamos diferentes, nós somos muitos e somos diferentes, não só na característica física, não só alguns são mais altos, outros são mais baixos, alguns são mais fortinhos, outros são mais fraquinhos, alguns gostam de acordar cedo, outros gostam de dormir até mais tarde, alguns gostam de comer salada, verdura, outros gostam de comer pão, arroz, feijão. Alguns gostam de correr e caminhar, de ir ao parque, de ir à praça. Outros preferem os ambientes fechados, de ir ao shopping. Alguns de nós, quando chegam em algum ambiente, são percebidos por todos. É a alegria, o centro da festa. Ele fala com todo mundo, ele conversa com todo mundo. Ele ri, ele grita, ele canta, ele pula, ele salta. Outros já são mais contidos, são mais reservados, são mais quietos, falam baixo, são de poucas palavras. E nós somos muitos, e somos diferentes, mas nós fazemos parte de um só corpo. E todos os membros, eles devem trabalhar, eles devem proteger, e eles devem viver em função do corpo e não de si mesmo. Não há vida no membro, há vida no corpo. Então Paulo ele faz esse alerta. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de ser, mas nós somos um só corpo, uma só igreja, uma só família. Quando eu começo a entender isso, eu passo a entender que não há vida fora do corpo. Eu preciso estar ligado ao corpo e preciso estar unido ao corpo, preocupado não somente com a minha vida, mas também com a vida e o perfeito funcionamento do corpo. Muitas vezes nós estamos caminhando e paramos num lugar e começamos a ficar tonto e perdemos o equilíbrio. E podemos olhar para os pés e dizer, mas os meus pés é que sustentam o meu corpo e eu não estou conseguindo ter equilíbrio. E quando você vai até um médico, começa a consultar, começa a investigar, e você descobre que um probleminha no seu ouvido gera todo esse desequilíbrio.
e faz com que os teus pés não sustentem mais o seu corpo. Um membro está ligado a outro membro, e ele precisa preservar a unidade da igreja. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado mais uma vez. Pode até parecer, mas essa pessoa que está aí do seu lado, ela não é sua inimiga. Alguns casados dizem, será, pastor, que é verdade isso aí? Ela não é sua adversária. Ela não é uma competidora. Ela não está correndo para chegar na sua frente. Ela está correndo para chegar junto de você. Você pode dizer glória a Deus? Deus, Ele vai tratar a sua vida hoje. Ele vai fazer você sair daqui unido como igreja. Em segundo lugar, a variedade da igreja, que é o que Paulo fala. Versículo 14. De fato, o corpo não é feito só de uma parte, mas de muitas partes diferentes. Segura aí na sua Bíblia, que nós vamos ler os versículos seguintes. Mas depois de Paulo tratar sobre a unidade, você já sabe que você é diferente da pessoa que está do seu lado. Eu tenho em casa 2 filhos pequenos, e eles são extremamente diferentes um do outro. Um é bem doce, carinhoso, amoroso, gosta de contato, gosta de abraço, gosta de beijo, gosta de cheiro, gosta de carinho, gosta que a gente faça as coisas para ele. Esse é o Benjamin. O outro é o Pedro. Quando a gente quer fazer algo para ele, ele diz assim, ele mesmo faz. Diz, bem, você quer que eu pegue água para você? Ele diz, sim, papai, muito obrigado. Pedro, você quer água? Aí ele pula da cadeira, pega o copo e diz, Aí se atrepa no bebedouro para poder pegar água. São jeitos diferentes. Na hora de dormir, enquanto o Benjamin gosta de estar abraçado no colo, pertinho, fazendo carinho, o Pedro olha e diz assim, berço, e você joga ele dentro do berço. Ele se joga em cima do travesseiro e ali ele dorme. Não quer contato. Enquanto o Benjamin, ele entra no lugar e ele começa a cantar, começa a falar, ele fala sozinho, e fala, e grita, e canta. O Pedro é sério, não dá uma palavra. Assim somos nós aqui. Nós somos diferentes, mas não somos adversários. Nós nos completamos. Na hora que precisa de um irmão que fala alto, que grita, aí Deus prepara e bota um lá dentro. Esse aqui vai gritar. Na hora que for preciso gritar, ele vai gritar. Ele vai ser o Josué rodeando as muralhas, gritando. Mas na hora que precisa de alguém para apacentar, calmo e manso, precisa de um Moisés, e Deus coloca um Moisés lá dentro. Porque a igreja vai se completando. Há variedades, nós somos muitos, somos diferentes, porque temos funções diferentes. Cada parte do corpo exerce uma função diferente. E por ser diferente, não é menos importante, e nem mais importante que outra. Enquanto eu estou aqui com o microfone na mão, compartilhando a palavra com vocês, há alguém escondido ali no cantinho, que está intercedendo, orando, para que nada atrapalhe essa mensagem que sai daqui e entre no seu coração.
ele não é nem mais importante, nem menos importante que eu. São funções diferentes. Enquanto há um intercedendo ali, alguém chegou cedo aqui para preparar todas as coisas. Se não há alguém que vem e prepara todo o ambiente, nós chegaríamos aqui e o ambiente estava sujo, desarrumado. E essa mensagem não chegaria até você. Muitas vezes você vem de casa angustiado, abatido, sofrendo, cheio de problemas. E quando você entra na porta, um irmão com um sorriso, que está lá, esperando você. Quando você chega, ele diz assim: meu irmão, que bom que você veio. Esse culto não seria igual sem você. E dá um abraço em você. E ali você é tocado pelo amor de Deus. E toda aquela carga é lançada fora. Aquele irmão que está lá na porta, ele não é nem menos importante, nem mais importante do que aquele que está com o microfone aqui, ou aquele que está intercedendo ali. Nós somos muitos e com funções diferentes. Nós não temos adversário. Nós estamos nos completando. Mas dentro dessa variedade existem dois perigos que nós precisamos ter cuidado. O primeiro deles é o complexo de inferioridade. No verso 15 diz assim: se o pé diz, me acompanhe na sua Bíblia, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês o viriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiria o cheiro de algo? Aqui o apóstolo Paulo está ensinando que nós não disputamos posições uns com os outros, pois Deus estabeleceu cada um no seu devido lugar. O verso 18 ele diz: mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Se Deus plantou você para servir em um lugar, foi porque coube a Ele estabelecer a vontade dEle. E você não está ali porque não há outra pessoa para fazer. Você está ali porque Deus plantou você naquele lugar. E aí talvez você olhe assim: a função que eu faço aparece pouco. Eu queria aparecer nas fotos que a Luana tira. Eu queria aparecer nos vídeos que são colocados nas redes sociais. Eu queria subir ali no altar e compartilhar a palavra e pregar. Como eu não faço isso, o diabo entra no seu coração e diz assim: você é menor que aquele. E o complexo de inferioridade pode chegar no seu coração. E dentro dessa variedade, esse é um perigo que nós precisamos evitar. O segundo que nós precisamos evitar não é a inferioridade, mas é a superioridade. Da mesma forma como Deus não quer que você se sinta inferior aos demais irmãos que fazem parte do corpo, Deus não quer que você se sinta superior a eles. 1 Coríntios no capítulo 12, versículo 21, vai dizendo até o 24: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, alguma parte do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. As partes mais fracas do corpo devem ser tratadas com maior cuidado.
Paulo chega a dizer que aqueles que são mais fortes, cuidem dos mais fracos. Você que está forte, firmado, estabelecido na rocha, você não é melhor do que aquele irmão que está passando dificuldades, está com fraquezas. A palavra de Deus não diz que você é superior a ele, diz que você é responsável a tratá-lo com honra e com cuidado. Você precisa ter essa atenção, porque a igreja ela não é feita com variedades para que ela seja tratada como uma feira, uma banca de feira, onde você está ali, ou uma loja onde você coloca na vitrine as suas qualidades, o seu valor. Não é uma passarela onde você vem desfilar as habilidades, os dons, os talentos, a beleza que há na sua vida. A igreja, ela é essa variedade de membros, porque Deus necessita que cada um de nós façamos uma função diferente, façamos uma função específica, e você precisa entender que você tem valor e que você tem utilidade. Experimenta perder alguma parte do seu corpo, algo que você não está acostumado, e você perde. Muitos, quando pegaram Covid, na hora de sentir o perfume das coisas, o aroma das coisas, não sentiam, e ficaram, meu Deus, como é difícil viver sem sentir o cheiro. Perdiam o paladar, iam comer, e o prazer da comida está no sabor. E passava 2, 3, 4 dias e o sabor não voltava. Passavam 2, 3 semanas sem sentir o gosto das coisas. E você vê como é difícil. Por menor que seja, cada parte do corpo tem o seu valor e tem a sua utilidade. Dentro da variedade do corpo, Deus ele é glorificado. Você pode não aparecer, você pode dizer dentro do corpo, eu sou tão pequeno, mas você é valioso, você é útil ao Senhor. Deus te colocou ali e você vai servir ao corpo com alegria. Você vai servir com o coração ali queimando, o coração ardendo com prazer. Hoje eu vou estar no estacionamento, eu vou ter o privilégio de ver os irmãos chegando por primeiro. A primeira cara que eles vão ver vai ser a minha. Então, já que a primeira impressão aqui fica, eu tenho que estar com um sorrisão no rosto. Se tiver chovendo, eu me molho, mas eu coloco o guarda-chuva para ele entrar na igreja e não se molhar, porque eu estou exercendo a minha função. Essa é a minha parte. Ele vai ser bem recebido desde o começo. Irmão, pode ficar tranquilo, no seu carro ninguém vai mexer. Pode ficar despreocupado que eu vou estar de olho. Pode ir para o culto sossegado, eu estou cuidando do que é seu. Aí ele entra, não está preocupado com o bem que ele deixou lá no carro. Pode deixar seu capacete aí, ninguém vai mexer, eu estou aqui. Quiser deixar a chave, pode deixar. Fique tranquilo. Aí eu fiz a minha parte. Na hora que ele chega na porta da igreja, tem outro irmão bonito, com um sorriso no rosto. Seja bem-vindo. Eu tenho um bombonzinho para você aqui. A vida está tão amarga, irmão. Come esse bombom aí, vai ficar uma bênção. Aí ele vai dizer assim, não, irmão, não posso comer açúcar. Não, esse bombom é ungido, ele vai abençoar você. Pode comer. Aproveita para completar, toma um chazinho, um café ali, adoçado, do céu. Vem, irmão, sente aqui na cadeira, fique à vontade. Olha, irmão, que bênção. É o corpo trabalhando para o Senhor, e Deus vai sendo glorificado. É a variedade. Aí antes do culto começar, tem alguém preparando uma música para você.
Alguém passou aqui 2 horas antes do culto e ligou o ar-condicionado, porque na hora que você ia chegar, ninguém viu o irmão que ligou o ar-condicionado. Mas na hora que você ia chegar, a igreja tem que estar geladinha. Aí a pessoa vem, prepara a música ambiente para você ficar tranquilo. Começa o louvor, aqueles que prepararam durante a semana para adorar o Senhor, te traz, te arranca do teu lugar e te coloca no ambiente de adoração. Alguém vem, pega o microfone e compartilha as boas novas com você. Ora pela sua vida. Aí você diz assim: rapaz, Deus me tocou hoje. O melhor lugar para mim estar é caminhando com Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Aí o pregador não pode se sentir superior. Eu preguei. Ele aceitou Jesus porque eu preguei. Ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo na hora que ele parou o carro. Que o irmão cheio de problema estava com um sorriso no rosto, o guarda-chuva na mão, se molhando, mas ele andando a seco. As variedades dentro do corpo são preciosas. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Em terceiro lugar, a cooperação. Versículo 25. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram com ela. As nossas diferenças não são para estimular a divisão, mas é para estimular a cooperação. Não é para estimular a inferioridade, nem a superioridade, mas é para incentivar que cada um sustente o outro irmão. Porque precisa haver harmonia entre os membros, e um deve cuidar do outro. Nós devemos ajudar os nossos irmãos e não lutar contra eles. Quando nós estamos passando por dificuldades, por tempos de crise, por tempos de dor, isso não deve doer só em um membro, deve doer em todo o corpo. Todo o corpo. Quando alguém é honrado, se alegra, alcança uma bênção, uma vitória, não é a vitória de um membro, mas é a vitória do corpo. Na hora em que um irmão chega na igreja e diz: irmão, que sorriso é esse? E assim: vou casar. E aí você se alegra com ele. Aí você está lá na célula e diz assim: agora é a hora dos testemunhos. Irmão, vamos dar o testemunho. Aí ele diz assim: consegui um aumento de salário. E todo mundo celebra. Até aquele que ficou desempregado, ele se alegra, diz: meu irmão conseguiu um aumento de salário enquanto eu estou desempregado. Glória a Deus. Aí o outro diz assim: o que está acontecendo? Não, cheguei no carro novo. Que foi? É do chefe? Não, não é do chefe, não, é meu mesmo. Deus me abençoou. E ele vai contando as vitórias, ele vai contando as bênçãos, e a igreja vai se alegrando. Aí enquanto um se levanta e diz assim: irmão, hoje eu não tenho vitória para contar, hoje eu tenho uma batalha para compartilhar com vocês, eu estou enfrentando uma grande luta, e eu preciso da ajuda de vocês. E todos aqueles que celebraram, que se alegraram, agora é hora de chorar junto com aquele que chora, agora é hora de gemer junto com aquele que geme, é hora de sofrer junto com aquele que sofre, porque a cooperação mútua faz parte da igreja, faz parte do corpo. Aí você diz assim: meu irmão, a partir de hoje, você não está sofrendo sozinho, eu estou sofrendo junto com você. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. O teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo.
Ruth largou a vida que ela tinha para pegar trigo, como alguém que não tem nada para comer fazia, para sustentar não a vida dela, mas a de Noemi, que era velha. O corpo, o membro precisa ajudar o outro membro. Isso é fazer parte do corpo. Versículo 27, para a gente concluir. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Você é parte do corpo de Cristo. Você pode ficar em pé? Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele é honrado quando nós preservamos os seus ensinamentos, quando nós protegemos a unidade do corpo, quando entendemos as nossas diferenças, as diversidades, a variedade, quando nós ajudamos uns aos outros. E hoje nós vamos orar como família, como um só. Eu queria que você desse a mão, unisse os corredores. Une com quem está do outro lado. Junta. Não fica ninguém sozinho. Vai cantar esse louvor e nós vamos orar. Você vai fazer essa oração. Esse louvor é a sua oração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo.
Querido Deus, te peço perdão se em algum momento nós não preservamos a unidade. Se em algum momento, Deus, nós vivemos divisões, contendas, se em algum momento nós não tivemos unidos uns com os outros, eu te peço perdão, querido Deus, se em algum momento a inferioridade entrou no nosso coração, ou a superioridade, se não servimos em amor da maneira correta. Te pedimos perdão, Deus, se não sofremos uns com os outros, se não nos alegramos uns com os outros, se não cuidamos da parte mais fraca, se não honramos aquele que é mais fraco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que hoje o Senhor, pelo Espírito Santo, tenha revelado essa palavra, Deus. Que sejamos essa igreja que o Senhor deseja. Que tenhamos essa unidade, essa variedade, essa cooperação. Que sejamos essa igreja que vive a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Dá um abraço quem está do seu lado. Com carinho. Se vira para o outro lado, dá um abraço quem está do outro lado, abençoa. Sai do seu lugar.